porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós estamos hoje aqui reunidos, mais uma vez, para que nós possamos celebrar a morte do Senhor, participar do corpo e do sangue de Cristo. E o Senhor nos deixou por ensinamento que nós fizéssemos a ceia. Naquela época, naquele tempo, era acostumado a se sacrificar a Páscoa, para que depois tivesse a festa dos pães ázimos, e assim depois o Senhor fez a ceia, né? Então, aqui, hoje, o Senhor quer falar conosco da importância da Santa Ceia para cada um de nós. O que significa a Santa Ceia para nós que servimos a Cristo? Porque a Santa Ceia, em muitas religiões, em muitas igrejas que louvam a Deus, que servem a Cristo, da cristandade, né, do cristianismo, já tornou a Santa Ceia algo banal, algo simples, algo que, como se fosse natural. Então, durante o tempo, foi se perdendo a preciosidade que é a Santa Ceia. Os irmãos sempre vão ouvir eu falar que a Santa Ceia, se não a principal, eu creio que é a principal, mas se não for a principal, é uma das mais valiosas, preciosas festas, comemorações, celebrações que nós podemos fazer. Porque nós vamos ao pé do Senhor fazer a ordenança que Ele nos deixou de cear, do corpo, do sangue de Cristo. E naquela época, voltando um pouquinho, não podia ter a festa dos pães ázimos se não fosse sacrificada a Páscoa. E a Páscoa, ela sempre foi feita da seguinte maneira: ela era feito o sacrifício do cordeiro, e eles primeiro serviam o cálice e depois eles serviam o pão. Aí depois iam para os pães ázimos, né, 7 dias de festa. Para aqueles que não sabem, né, se comemora a Páscoa em celebração ao livramento que o Senhor fez tirando o povo do Egito, né, que saiu com Moisés. Então, a Páscoa a gente celebrava essa comemoração, comemorava a saída, a fuga, né, o resgate do povo do Egito. E os pães ázimos era o agradecimento, a festa, né, que acontecia durante 7 dias, era um agradecimento por isso ter acontecido, né? Então, o Senhor fala assim para nós, para quem ainda não passou o processo de ser resgatado pelo Senhor, não vai conseguir discernir o corpo, ele não vai conseguir entender essa parte que o Senhor nos fez, porque quando o Senhor, ele veio e ceou com os apóstolos, ele já sabia que ele ia ser sacrificado, ele já sabia que ele era o cordeiro, né? Porque diz aqui na sua palavra que ele é o cordeiro que já havia sido morto desde o início
dos séculos. Santo é o nome do Senhor. E você que ainda não aceitou ser resgatado pelo Senhor, ser salvo pelo Senhor, talvez você ainda não compreenda isso daqui, mas o Senhor hoje vem te explicar que é todo um processo, é toda uma parte que se tem que passar para que você tenha o direito de estar aqui na mesa do Senhor, para que você possa estar aqui participando do corpo e do sangue de Cristo. E a Santa Ceia, né, ela tem alguns objetivos, né? O primeiro dos objetivos é trazer em memória o sacrifício do Senhor Jesus, né? Todo o sofrimento dele, a sua morte, né? E nós temos que entender que esse em memória que o Senhor nos fala aqui para nós fazermos é de um sacrifício vivo, de uma morte que aconteceu, mas que o sacrifício está vivo. Ele não está preso na cruz. A morte não deteve ele. Ele vive. Porque muita gente confunde achando que o em memória seria o in memoriam. In memoriam. Não é isso? In memoriam. Ou seja, pelo morto, né? Por ter morrido. Mas a verdade é que essa morte nos deu vida. E ele mesmo sobreviveu. Ele ressuscitou. Então, esse em memória é lembrai do meu sacrifício vivo. Ele está vivo, ele não morreu. Santo é o nome do Senhor. E muitas vezes a gente confunde, né? E acha que é pela morte realmente que ficou ali, né? Não, foi vencido pela morte. E o Senhor Jesus, ele venceu a morte. E com isso, nós vamos aqui hoje nos prostrarmos diante da mesa do Senhor, participar do corpo e do sangue de Cristo, né? Então, essa primeira parte que o Senhor nos deixou, essa em memória, é para que nós fizéssemos isso sempre, relembrando do sacrifício, porque às vezes a gente passa o ano inteiro e a gente não lembra do sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós não lembramos da sua morte, nós não lembramos, às vezes na Páscoa, quando uma televisão, alguém aí começa a dizer que vai ter os filmes, alguma coisa assim, não é verdade? Tem muita gente que já virou uma religiosidade a Santa Ceia. Não passa de uma religiosidade, é só para dizer para o meu irmão que está sentado do lado, só para dizer para o meu vizinho, para o meu parente, de que eu estou apto, eu estou indo na igreja a participar da ceia do Senhor, porque eu estou apto a participar da mesa do Senhor. E não é isso, Nós temos que entender que nós temos que dar valor ao corpo, né? O corpo de Cristo, que nós somos a igreja. Então, o que significa isso? Muita gente acha que não pode vir tomar Santa Ceia porque brigou com a esposa hoje, porque, sei lá, bateu no filho, discutiu com o vizinho, discutiu com alguém que colidiu o carro. Mas o Senhor diz que não é isso, está equivocado. É um erro você pensar isso, né? Porque o que você tem de fazer é vir aqui celebrar ao Senhor, né? Você discutiu com a sua esposa, se reconcilia, conversa, chega num denominador comum, não é verdade? E vem servir ao Senhor. Que isso não seja instrumento do maligno para impedir você de vir tomar a ceia do Senhor. Você que está aí do outro lado da live, que de repente está nos assistindo hoje, ou que vai nos assistir aí nos dias mais para frente, né? O Senhor fala contigo, que isso não seja empecilho para você se prostrar na mesa do Senhor. Que você possa entender que a ceia do Senhor envolve muito mais do que isso. É uma questão espiritual. É uma questão de renovação espiritual. Quando você vem e se prostra à mesa do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo, o Senhor renova a tua vida espiritual.
o Senhor renova aquilo que você está passando de ruim, de espiritual, o Senhor muda, perdão, eu falei errado, o Senhor muda, o Senhor altera, Ele renova você, Ele tira aquela angústia, Ele tira aquela tristeza, aquele sofrimento e te coloca em novidade de vida. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Porque, não sei se os irmãos sabem, mas há muitos anos já na vida judaica, os judeus, quando o noivo quando um casal fica noivos, eles ficam noivos, o noivo ele não pode visitar a noiva, né? Ele não pode. Naquele momento que ele fica noivo da moça, ele faz uma medalha e naquela medalha ele escreve: consagrada a mim. E aquela moça, a noiva, ela tem que usar aquilo e ela não pode perder aquela medalha. E enquanto isso, o moço, que é o noivo, ele tem que ir, construir a sua casa, fazer o que tem que ser feito, glória ao nome do Senhor, e ele nomear alguém de confiança, para que ele possa mandar notícias de como está sendo a construção da sua morada futura. Então ele tem que nomear alguém de confiança para fazer isso, e toda vez que ele nomeia alguém, essa pessoa, para ir lá falar com a noiva, ela não pode ir de qualquer jeito, ela tem que levar joias, tem que levar presentes para essa noiva. E quando chega lá na noiva, santo é o nome do Senhor, a noiva ela faz um banquete, santo é o nome do Senhor, ela faz um banquete para esse moço, o amigo do noivo, mas é como se fosse para o noivo aquele banquete. E o amigo, quando ele volta para falar com o noivo, ele fala: olha, eu entreguei lá todos os presentes que você mandou, todas as joias, né? Aí o noivo fala: que bom. E ela fez um banquete maravilhoso, ela cozinha muito bem, viu? Ela, olha, cozinha bem, a casa estava toda limpa, estava tudo em ordem. Olha que a noiva, você escolheu bem a noiva. E assim, as coisas vão acontecendo até o casamento. E aí o Senhor fala para nós aqui, que o Senhor é aquele que nos diz que eu vou preparar a morada. Santo é o nome do Senhor, aleluia. E quando o Senhor diz isso para nós, Ele, dentro dessa comparação do noivo e da noiva, o Senhor Jesus é o noivo, santo é o nome do Senhor. Nós, a igreja de Cristo, somos a noiva, santo é o nome do Senhor. E o Senhor, Ele nos manda os presentes do céu, Ele manda a sua palavra, Ele manda os seus dons, Ele manda a sua misericórdia, Ele manda uma cura, Ele manda aquilo que nós precisamos do reino do céu, glória ao nome do Senhor, porque Ele diz com isso para nós: eu ainda honro a minha aliança com a igreja, santo é o nome do Senhor, porque no dia que Ele diz aqui na palavra, de que depois daquela ceia, glória ao nome do Senhor, depois que Ele fez aquela ceia com os apóstolos, que Ele só faria novamente no reino da tua glória, com a igreja, santo é o nome do Senhor. Ali Ele fez um pacto com a igreja, para si mesmo, que só no futuro, na glória, que Ele voltaria a fazer a ceia conosco, glória ao nome do Senhor. E quando Ele diz para aquele moço que manda joias para a noiva, e a noiva faz o banquete, eles estão ali afirmando a aliança entre eles, porque embora eles estejam distantes, eles não estejam juntos presencialmente, glória ao nome do Senhor, eles reafirmam a aliança, o pacto que eles fizeram entre si, santo é o nome do Senhor. E a ceia, nós prostrando aqui, diante da mesa do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo, a noiva que está aqui presente fala para o Senhor: eu estou reafirmando ainda a minha aliança contigo, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Tu não estás aqui presencialmente, mas o teu Espírito está aqui, o teu amigo santo, o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nos trazendo aquilo que nós precisamos, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, essa
parte é muito importante, é para nós vermos qual a importância da Santa Ceia nas nossas vidas, né? É nós reafirmarmos com o Senhor que nós damos valor, que nós ainda honramos essa aliança com Ele. Então, quando nós participamos da ceia, tem esse valor, esse peso, o peso de trazer à memória a morte, o sacrifício de Jesus, que está vivo, santo é o nome do Senhor, mas também de reafirmarmos diante dEle, de que nós não estamos negando o seu nome, de que nós não voltamos para trás, de que nós não desistimos, que nós não mudamos de ideia, mas que nós continuamos honrando o pacto, a aliança que Ele fez conosco por graça, por misericórdia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E assim o corpo é a igreja, santo é o nome do Senhor. E o corpo, ele é feito de partes, ele é feito de uma mão, braço, pernas, santo é o nome do Senhor. E o Senhor nos diz, é importante a unidade da igreja, santo é o nome do Senhor. A mão direita não pode falar mal da mão esquerda, santo é o nome do Senhor, aleluia. A mão direita não pode se negar a estar perto, junto da mão esquerda, santo é o nome do Senhor. O Senhor diz que a unidade da igreja faz parte desse pacto, faz parte desta aliança, glória ao nome do Senhor. E nós temos que estar juntos. O corpo, ele é feito de vários membros, tecidos, ossos, santo é o nome do Senhor, mas aquele braço que é cortado, é lançado fora, ele já não tem vida, ele é morto, ele está ali, ele não serve para nada. Mas quando ele está ligado no corpo, santo é o nome do Senhor, junto da igreja, unidos, santo é o nome do Senhor, o inimigo não tem o poder de matar ele, não tem poder de cortar ele fora, santo é o nome do Senhor. Por isso que esta coisa de desigrejados, de estarmos apenas cultuando ao Senhor via online, ou cada um na sua casa, distante, vai contra essa parte bíblica. É bom estarmos em união, é bom estarmos juntos, porque o corpo estando junto, santo é o nome do Senhor, ele começa a andar para frente. Se faltar um pé, se faltar uma perna, como é que o corpo vai caminhar? Santo é o nome do Senhor. Hoje existe tantos artifícios, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da importância de estarmos unidos, juntos no Senhor, para cultuarmos, buscarmos Ele em oração, para que Ele venha falar conosco, e para que agora, neste momento aqui, nós possamos estar diante da mesa do Senhor, e participar do corpo e do sangue de Cristo. Santo é o nome do Senhor. Diz lá em Números, capítulo 9, que Moisés, ele fechou o arraial, santo é o nome do Senhor, para fazer a Páscoa. E de repente, chegaram uns moços, uns homens do lado de fora, e o arraial já estava fechado. E Moisés falou: olha, se chegar alguém de fora, você não deixa entrar, porque vai estar impuro, está fora. Não, ou estava em outras cidades, ou não estava na mesma comunhão, não deixa entrar. E quando esses moços chegaram ali, aqueles que estavam à porta falaram: olha, você não pode entrar, que você está impuro, você não está de acordo, então você não pode participar da Páscoa, santo é o nome do Senhor, aleluia. E aí um daqueles moços falou assim: chama Moisés, traz Moisés aqui, deixa eu falar com ele. E aí Moisés foi, e os moços falaram: olha, eu confesso, nós estamos errados, nós estamos fora daqui já há tanto tempo, mas era por uma necessidade, mas nós trouxemos o cordeiro para sacrifício, e quando a gente sacrifica, glória ao nome do Senhor, é para o perdão dos nossos pecados, é para a nossa purificação, santo é o nome do Senhor. Como é que eu não vou sacrificar, se o intuito do sacrifício é a purificação, é nos limpar, santo é o nome do Senhor. Moisés pediu permissão ali para aqueles homens e foi falar com o Senhor, e o Senhor disse: eles confessaram que estão impuros? E Moisés falou: sim, Senhor, eles confessaram. E o Senhor responde para Moisés: mais me vale
um pecador arrependido e confesso, do que um puro, um limpo, que não me confessa, que não está na minha presença. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E assim Moisés foi, pediu para aqueles moços entrarem, e ele fez o que o Senhor tinha ordenado. Primeiro sacrificou ali para a purificação daqueles moços, e depois eles sentaram à mesa do Senhor da Páscoa. Glória ao nome do Senhor. E o que o Senhor quer dizer com isso aqui para todos nós aqui? Que não seja empecilho para você, a sua condição, aquilo que te falaram, aquilo que te apregoaram de ruim, de mal, de que você não tem mais jeito, de que você não tem salvação, de que você é um pecador. Santo é o nome do Senhor, aleluia, porque o Senhor diz: se prostra diante da minha mesa, que a minha mesa, no corpo, no sangue de Cristo, eu limpo os seus pecados espirituais. Santo é o nome do Senhor. Eu te limpo, eu te renovo, eu te dou uma estabilidade espiritual e coloco você para me servir em espírito e em verdade. Santo é o nome do Senhor, aleluia, porque o Senhor veio para aqueles que estão precisando de ajuda. Santo é o nome do Senhor, e que isso não seja empecilho para você estar aqui, uma briga com a esposa, uma briga com o filho, algo que alguém lançou no seu rosto, mas que isso seja um motivo para você vir aqui, pedir perdão ao Senhor, confessar a Ele os seus pecados, os seus erros, e Ele te perdoará, Ele te limpará e te dará uma veste nova, te colocará o calçado do Evangelho. Glória ao nome do Senhor, para que você sirva a Ele em espírito e em verdade. E assim o Senhor convida você também, que ainda não fez o concerto com o Senhor, você que está examinando as Escrituras, você que está examinando, glória ao nome do Senhor, a palavra do Senhor, e o Senhor fala: venha me servir, saia do seu comodismo, saia da sua zona de conforto, santo é o nome do Senhor, e venha me servir aqui, que eu tenho muito para fazer na tua vida. E assim, irmãos, o Senhor vem nos conscientizar hoje da festa que é a ceia do Senhor, trazer em memória o seu nome, que nós possamos aqui também afirmar esse compromisso que nós temos com o Senhor, glória a Deus, que nós possamos estar em união, glória a Deus, e de que o sacrifício na cruz não foi em vão, que nós estamos aqui para servir ao Senhor, e um dia nós ir morarmos com Ele no reino da sua glória. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações, que nós possamos sair daqui na certeza de que nada dessa terra, nada dessas coisas corriqueiras, seculares, que acontecem no dia a dia da nossa vida, vai impedir do Senhor nos amar, de nós estarmos na presença do Senhor, seja orando, seja buscando dele uma necessidade, um carinho, ou então estarmos aqui participando do corpo e do sangue de Cristo. Amém, igreja? Essa é a palavra, Deus seja louvado.